Pessoal, vamos prestar atenção numa experiência que nós podemos observar na nossa rotina, para que a gente possa falar sobre a experiência com a lição de hoje. E para isso, vamos a um texto da Metafísica de um Curso em Milagres. Olha só. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Por que eu seria conivente? Por que eu continuaria permitindo pensamentos insanos, né? Na minha forma de pensar. Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Então, tem uma confusão que nós somos convidados a prestar atenção quando nós vamos observar os nossos pensamentos. Ó, presta atenção numa confusão aí que acontece nos seus pensamentos. Esse é o convite desse texto. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. Isso aqui é uma coisa que acontece na nossa experiência, ó. Nós pensamos que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, não é assim, ó? A gente não fica tentando controlar o nosso comportamento. Eu não quero controlar a maneira como eu me visto, né? Eu quero controlar a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Qual é a minha imagem que eu quero, né, que as pessoas, qual é a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim? Então a gente se sente na vontade de ter o controle sobre o nosso comportamento, as coisas que a gente faz com o corpo. É fácil perceber isso, tanto que a gente organiza várias coisas, a gente tem certos hábitos que nós temos, né, a vontade de realizar eles sempre da mesma forma. Então, ó, nós acreditamos que somos responsáveis pelo que nós fazemos. Só que aí existe uma certa irrelevância que é dada aos pensamentos, ó. Eu penso que eu não sou responsável pelo que eu penso. E como é que a gente pode prestar atenção nisso? Sabe quando você está na sua rotina, aí fazendo as coisas, essas coisas que a gente quer controlar e fazer durante o dia, né? Observa-se as vozes, o que nós chamamos de pensamentos da nossa cabeça, se a gente não tem a sensação como se esses pensamentos eles estivessem vindo até nós. Não parece que tem essa experiência aí, né, na sua rotina, que você realmente é essa imagem e parece que o pensamento ele vem até você. É como se não fosse eu que estou pensando, como se não tivesse um ser que está escolhendo o pensamento. É como se o pensamento viesse do nada, e aí é como se ele viesse para o João. Observa se não é assim na sua experiência, assim, ó, você está fazendo alguma coisa, lavando louça, né, cumprindo uma tarefa, veja se não vem uma historinha antecipando o que que você vai fazer. Não parece que o pensamento veio do nada e parece que ele veio até você. Parece que você, como um corpo, esse nome é quem recebeu o pensamento, parece que o pensamento veio de um outro lugar. Por que que parece que essa experiência é assim? Parece que ela é normal, né? Existir é estar nesse estado, funcionando desse modo. Esse texto está explicando, ó. Na identificação com a separação, nós acreditamos, né? Quem é aquele que se identifica com a separação? A mente. Então, antes dos corpos, antes do mundo, tem uma mente que pensou os corpos e que pensou o mundo e que pensou o universo. Então, tem algo que existe antes e que possui o poder de pensar, de imaginar, né? E daí surgiram todas as imagens, porque nós tivemos que surgir de um ponto de partida. Então, tem um ser pensante antes que existe. E aí nós simbolizamos esse ser, essa abstração, essa totalidade de mente. Nós simbolizamos isso como mente. Só que uma vez que a mente ela se identifica com a separação, lembra que nós conversamos no último vídeo? Uma vez que a mente ela mistura-se com as imagens que são pensadas, ela associa o existir, a eternidade, no nível das imagens. Assim, viver parece ser uma coisa que está correndo em uma imagem. Com o tempo está correndo a partir de uma imagem. Viver parece ser uma coisa que agora vai acabar. Então, uma vez que a mente ela se mistura com a ilusão que ela inventa, ela passa a perceber a perceber a vida como temporária também. E aí, o que que acontece? A mente é quem tem o poder de pensar a imagem. Só que quando ela se identifica com a imagem, é como se ela desse o poder para a imagem, como se a imagem fosse a coisa mais importante. Assim, o nível do pensamento, que é o nível antes da imagem, é como se ele passasse a ser
visto como irrelevante. No entanto, a mente continua produzindo pensamentos ali. Só que agora, como ela está enfatizando o físico como se fosse a vida, os pensamentos que surgem no nível metafísico chegam ao físico e trazem essa noção de como se fosse um corpo que está pensando, né? Então, essa é a distorção. A mente, se sentindo separada, ela acredita que é responsável pelo que ela faz em um corpo agora, mas ela não acredita que ela é responsável pelo que ela pensa. Mas a verdade é, você ainda é a mente responsável pelo que você pensa. Por mais que o corpo atue a partir de ações, esse comportamento, ele vem de pensamentos. Só que a mente iludida com as imagens, ela fica pe- a- a- gastando mais tempo, se perdendo com o nível do comportamento. Então é como se ela se esquecesse que o pensamento é a coisa mais importante. Mais uma vez, como é que a gente consegue perceber que é assim que funciona? Nós estamos fazendo coisas na nossa rotina com esse corpo e os pensamentos vêm na nossa cabeça como se eles brotassem do nada. Não, isso é a mente que está se sentindo esse corpo, é a mesma mente que está produzindo esses pensamentos. Só que ela trata agora esse produzir os pensamentos como se isso fosse relevante, como se fossem pensamentos vãos. Só que o nível do pensamento é o nível mais importante. Foi porque foi da onde, foi do pensamento que surgiu todas as ilusões, que surgiram todas as ilusões. Então a verdade é, nós somos responsáveis pelo que pensamos, porque é só nesse nível que podemos exercitar a escolha, já que o nível do pensamento é o nível de onde tudo surge. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade, dando autonomia ao comportamento. Essa é a confusão que a mente está fazendo em relação à realidade. Ela está olhando para o que ela pensa na ilusão, formando o físico, assim ela supervaloriza o físico e aí ela ignora o metafísico, ela ignora o que é interpretado no nível dos pensamentos. Assim ela passa a formar uma voz, né? Pensamentos ali como se surgissem no automático, que parecem ser projetados também no corpo. Aí agora essa mesma mente se identificando no corpo reage aos pensamentos que ainda é ela que inventa, como se esses pensamentos viessem até ela em um corpo. Mas ainda é a mesma mente inventando tudo. Tanto o corpo, como os pensamentos, como o comportamento que o corpo segue, tudo isso ainda vem de pensamentos. Mas como ela trata o nível do pensamento como irrelevante, como sem significado, aí ela se perde com o nível do comportamento pensando que ela está resolvendo alguma coisa. Então, a mente que funciona desse modo permanece aprisionada, ela não vai experimentar a paz. Porque de dentro desse funcionamento, a última coisa que nós fazemos, então, é observar os pensamentos. Percebe que durante a nossa rotina a gente não presta atenção nos pensamentos, a gente só vai fazendo as coisas assim, ó, igual uma manada. Eu vou executando um monte de coisas no comportamento, eu vou e faço isso, eu faço aquilo, eu planejo, eu faço não sei o quê. Eu só faço no comportamento, mas nunca presto atenção nos pensamentos. No entanto, tudo que é experimentado no corpo, nas reações emocionais, ainda está surgindo dos pensamentos, mas os pensamentos são tratados como como irrelevantes. Por isso que os pensamentos são vistos como vãos. E é por isso que nós somos convidados também, no decorrer das lições, a lembrar, a aceitar que os pensamentos não são vãos. Os pensamentos são importantes. Por que que eles são importantes? Porque é do pensamento que está surgindo o mundo. Eu não movimento essa mão do nada. Tem um agente pensante que gera um comando, até mesmo nesse corpo, para gerar essa ação. E assim é para tudo no mundo. Então, quando nós passamos a tratar o nível dos pensamentos como importante, o que que passa a acontecer? Nós passamos a prestar atenção nos nossos pensamentos. Se eu presto atenção nos meus pensamentos, eu conheço o que eles são. Se eu conheço o que são os meus pensamentos, eu também conheço para onde eles vão me levar. Se eu conheço para onde eles vão me levar, talvez eu consiga enxergar se o lugar para onde eu estou caminhando é bom ou não. Se eu vejo que não é bom, o que que eu vou fazer? Eu não vou mais ir. Percebe a importância de prestar atenção nos meus pensamentos, né? Ó, os meus pensamentos determinam o mundo que eu vejo, não é assim que é dito nas lições iniciais? Se eu passo a prestar atenção nos meus pensamentos,
eu vou passar a reconhecer para onde eles vão me levar. Se eu vejo que os resultados que vão surgir daquilo ali não são bons, automaticamente eu vou fazer uma conclusão. Opa, eu não vou seguir, né? Eu não vou seguir mais. E assim fica simples como a gente aprende a manter a paz no mundo. Basta observar os pensamentos, perceber para onde eles vão levar nos seus efeitos. Vendo que esses efeitos eu não quero, eu passo a ter pensamentos melhores. Só que a mente que não reconhece que os pensamentos, que o nível dos pensamentos é um nível mais importante que o comportamento, ela não faz isso, ela só faz igual uma louca, né? Resolvendo um monte de coisas no nível do comportamento, que ainda é regido por pensamentos, só que ela fica enfatizando apenas o comportamento. Então, essa mente ela se ilude com as crenças. Essa mente é que é pega de surpresa em determinados momentos, porque ela não percebe quem é que está dando aqueles comandos para o corpo. Essa mente que atua nesse modo, ela não vai experimentar a paz, ela não vai experimentar a liberação. A liberação de lembrar que ela é um ser antes do mundo, antes de todos esses equívocos. Ela não experimenta esse instante santo de liberação. Então, isso é muito importante, né? Ó, o que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. De novo, a mente é o que é antes do físico, é abstrata, é a totalidade, é o ser pensante antes do físico. Quando essa mente se localiza no físico, no que ela pensou a partir da separação, ela faz um sistema de pensamento no qual ela atua desse modo. Ela enfatiza o físico e ignora o metafísico. No entanto, tudo que acontece mesmo no físico vem do metafísico, mas essa mente ignora o metafísico, ela fica enfatizando apenas o corpo. Então ela é o quê? Cega, completamente cega pelas crenças. Porque ela só segue uma coisa no comportamento, mas não questiona quem é que comanda as ações daquele comportamento. Então ela não observa as crenças. Se essa mente não observa as crenças, o que que vai acontecer com ela? Ela vai ser regida pelos resultados das crenças. Aí é por isso que a partir de um corpo ela vai ser pega de surpresa ali, diante de eventos em que ela vai confirmar a privação, vai confirmar a rejeição, vai confirmar um monte de coisas. Só que aí ela vai se fazer de vítima, porque ela não vai questionar de onde aquilo surgiu, porque ela vai pensar que aquilo veio do nada. Percebe, ó? É por isso que essa reversão tem que acontecer, essa reversão que acontece nas lições iniciais. Ó, mente, observa tudo isso ao seu redor, seja indiscriminada. Observa agora o nível dos pensamentos e tenta ser indiscriminada. Para quê? Porque agora essa mente vai ver que ela é o agente antes dos pensamentos. E ela escolhe qual pensamento ela quer seguir. A partir daí, ela compreende que mesmo o comportamento é regido pelos pensamentos. Então, ela está aceitando que os pensamentos são importantes. E se ela passa a ter pensamentos mais alinhados com Deus, com a totalidade, ela começa a ver que os resultados vêm desses pensamentos em alinhamento com a realidade. Então, o que significa a lição de hoje que diz, né? Este é o meu instante santo de liberação. É a mente que escolheu enfatizar os pensamentos, o nível dos pensamentos é o nível mais importante, portanto, eu vou prestar atenção no que eu penso. Se eu vejo que não é bom, vou mudar e vou alinhar o meu pensamento com Deus, com uma existência que é invulnerável. Este é o meu instante santo de liberação. O que é esse instante de liberação? É a mente que passou a enfatizar o pensamento e alinhou o pensamento, a atenção, com a totalidade, com a ausência de imagem. Essa mente libera o comportamento e não deixa mais que o comportamento, o mundo, o corpo, seja usado para testemunhar crenças. Então, ela não vai mais misturar o existir com aquelas testemunhas que antes ela unia. Essa é a liberação. A mente que passa a enfatizar que o nível dos pensamentos é a coisa mais importante. Por quê? Porque ela passou a se observar. Por que que ela passou a se observar? Porque ela entendeu que tudo que vem, mesmo no nível do corpo, tem que surgir de um comando mental. Então, o que que é mais importante? O corpo ou o comando mental? O comando mental. E essa mente reconhece isso. Então, ela muda o pensamento
e muda a sua identificação de existir. Retornando essa identificação de existir para o ser, ela começa a produzir outros resultados. Produzindo outros resultados, ela vê que ela já é livre. Por quê? Porque ela é a mente antes do mundo, que é o agente que está pensando. Então, a liberdade ela já é. Só que a mente que está escolhendo manter a sua atenção na identificação com a separação, está usando o pensamento de forma equivocada, produzindo efeitos de crenças. Quando ela simplesmente para de valorizar o comportamento e começa a enfatizar que o nível do pensamento é a coisa mais importante, ela vê que ela pode mudar os pensamentos. Podendo mudar os pensamentos, ela vê que ela é a mente atrás dos pensamentos. Então, ela vê que ela já é livre. Então, este é o meu instante santo de liberação. É a mente ver que já é livre por observar o sistema de pensamento o suficiente, ver que ele é mais importante que o comportamento. Então, ela muda o pensamento. Mudando o pensamento, ela vê outros resultados. Vendo que ela tem outros resultados, porque ela mudou o que ela pensa, ela vê, porque aqueles resultados mudaram, que ela não está presa à percepção que ela inventou. Então, ela vê que ela já é livre, porque ela já é a mente atrás do mundo. Percebe, pessoal, a importância de reverter essa percepção mesmo, como é dito nas lições iniciais? Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento cria forma em algum nível. Os meus pensamentos não são neutros. Como os meus pensamentos não são neutros, eu não vejo coisas neutras. Então, as coisas que eu estou vendo estão vindo dos pensamentos. Como os meus pensamentos não são neutros, portanto, eles me conduzem para as coisas, os eventos que se seguem a eles, essas coisas não são neutras. Obviamente, elas envolvem todas as outras coisas ali fora, questões, pessoas, né, situações. Então, eu também não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Lembram dessas lições lá de trás? Então, quando essa mente assumir a experiência com essas lições, ela está assumindo a própria liberdade, ela está assumindo esse é o meu instante santo de liberação. Quando a mente reconhece que ela é o agente antes dos pensamentos, reconhecendo que ela pode mudar o resultado que surge deles. Essa é a liberdade que já é. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Nos encontramos no próximo vídeo.